A maioria das pessoas nunca vai ler a Bíblia inteira, não porque não ama Deus, não porque não tem tempo, mas é porque normalmente começa e vai do jeito errado. 29 anos de fé, porque eu sou crente de berço. E eu li a minha Bíblia inteira apenas com 28 anos de idade, porque normalmente eu começava e falava, não, agora vai. Ou falava assim, não, dessa vez eu vou começar certo, e sempre parava, me perdi onde eu tinha começado, perdi o interesse. E para ser bem sincero, eu nunca li a minha Bíblia inteira num plano de leitura anual, ou seja, eu não li ela em um ano. Eu demorei quase 2 anos para ler ela completa. Talvez você já tenha começado lá em Gênesis, no início, Deus criou o céu e a terra 1000 vezes e nunca conseguiu chegar nem em Levítico, porque lá na metade do texto você parava, perdia o interesse ou esquecia um dia, achava que não dava para voltar mais, e aí nunca terminou de ler a sua Bíblia inteira. Ou pior ainda, talvez você nem saiba por onde começar, porque você não quer começar do início. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que eu fiz para mim conseguir terminar minha Bíblia inteira. A primeira coisa que você tem que pensar é que a Bíblia não é um livro pequeno, ela tem 66 livros, tem mais de 1000 capítulos e mais de 31 mil versículos, então é muita coisa. Então já entra nessa sabendo que vai demorar, vai levar tempo. Não tenta terminar em um mês, não tenta terminar em uma semana, não faz essa loucura, você não vai conseguir. O máximo que você vai fazer é uma leitura dinâmica que você não vai ter aproveito de nada, então esquece. E você tem que aceitar que isso é um projeto a longo prazo. Se você entrar nessa pensando que você vai ler muito rápido em um mês, você vai desistir, porque você vai se frustrar, porque você vai ver que tem muita coisa para você ler e aí você vai desistindo aos poucos. Mas se você entra sabendo que é um projeto a longo prazo, você provavelmente vai conseguir terminar. Outro erro que todo mundo tem é normalmente transformar toda leitura bíblica, eu digo leitura, não estudo, leitura bíblica em estudo bíblico, ou seja, quer estudar a fundo tudo aquilo que leu na leitura bíblica. Aí você lê uns 3 versículos, abre uns 3 comentários bíblicos, abre 30 abas no YouTube, assiste 30 pregações, e aí quando você vê, você já se perdeu na sua leitura. Não foi nem meio capítulo e às vezes nem meia página. Porque senão você nunca vai terminar essa leitura. Só por causa disso, porque senão a leitura completa nunca vai acabar, porque sempre que você lê um versículo, você quer estudar sobre aquilo, e aí você nunca acaba. Então, você tem que aprender a separar o que é leitura bíblica e o que é estudo bíblico. Quando você aprender a separar isso, vai melhorar 100% sua leitura. O primeiro problema que você enfrenta é, eu não sei por onde começar. E eu tenho 2 opções para você. 3, na verdade. Ou você começa por Gênesis, no início Deus criou os céus e a terra, como você sempre fez. Ou você começa pelos evangelhos, é uma leitura mais fluida, para mim. Ou ainda melhor, você começa pelo livro que você tem mais interesse. Assim você vai com gosto. Entende? Você vai numa leitura que você já está a fim de ler. Então, se você começa por um livro que você tem vontade de ler da Bíblia, fica mais fácil de você concluir essa leitura. E se você concluir um livro, você já fica, nossa, eu sou capaz. Então é mais fácil de você terminar. É melhor você criar uma consistência em algo do que você abandonar um plano de leitura que alguém criou para outra pessoa. Entenda, leitura bíblica é só sua, ela não é de outra pessoa. A outra pessoa fez de um jeito que deu certo para ela, mas a sua leitura é a sua leitura para você. Eu mesmo comecei pelo Novo Testamento, me arrependi um pouco, porque depois eu tive que ler o Velho Testamento meio separado, sozinho. Eu devia ter alternado as leituras, mas eu fiz exatamente assim. Eu abria a Bíblia e falava qual livro da Bíblia eu vou começar hoje, eu decidia qual livro era e eu lia ele até o final. E foi assim que eu terminei toda a minha leitura bíblica, porque eu pegava por livro por opção. E daí depois, é claro, as opções iam acabando, eu tive que ler o Pentateuco, não teve o que fazer. O segundo problema que todo mundo enfrenta é a leitura fica cansativa, e eu sei que você adora ficar rolando a tela e seu cérebro já está cheio de estímulo, mas a leitura da Bíblia é cansativa, ela é grande, ela é volumosa e é assim que ela é. Uma das alternativas é o que eu acabei de falar, ler alternado, Novo Testamento com Velho Testamento, até porque todo mundo sabe que a parte das leis, e principalmente para mim, a parte ali de Crônicas e Reis, que repete muito a história, é muito maçante, porque fica repetindo as mesmas coisas. Por exemplo, as leis, elas repetem, principalmente ali Deuteronômio, Números, Levítico, é tudo mais ou menos a mesma coisa, então acaba virando uma leitura cansativa. Agora, se você alterna com o Novo Testamento, fica mais fácil, já que você consegue alternar entre uma coisa mais atemporal e uma coisa antiga, uma coisa atemporal e uma coisa antiga, assim a tua leitura flui melhor. O outro problema que você enfrenta é, eu não consigo criar o hábito, e eu sempre digo isso em todos os meus vídeos, tenha
um horário específico, um lugar específico para você fazer. Ah, não consigo fazer de manhã, faz à noite. Não consigo fazer à noite, faz à tarde. Não consigo fazer à tarde, faz de manhã. Sempre tem um horário. Uma coisa que pode te ajudar é ler Salmos de manhã, pelo menos um capítulo. Então, se você ler um capítulo de Salmos, uns 150 dias você terminou o livro de Salmo, que, na minha opinião, é o mais extenso. Então, você lê o Salmo de manhã, faz o seu devocional com o Salmo de manhã, e se você quiser fazer as suas leituras durante o dia, você pode dividir essa leitura. Você não precisa fazer toda ela. Eu vou ler o livro inteiro de Salmos. Meu Deus, vai demorar muito. 150 dias, se você ler um capítulo por dia, vai demorar. Você tem que pensar assim, eu quero fazer isso por quê? Você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo de você ler a Bíblia? Se você não tem um objetivo, eu te dou um. Se você é cristão e acredita em Jesus, como que você baseia a sua fé num livro que você nunca leu? Se esse motivo não for suficiente para você, aí fica difícil, né, filho? O problema 4 é, eu me perco. E aí eu também posso te confirmar que eu também fiz isso. Eu também tenho esse probleminha de se perder no meio das leituras, principalmente porque alguns livros são mais prediletos do que o outro. E aí, eu, por exemplo, na minha leitura anual, fiz a leitura de 1 Coríntios 3 vezes. No começo da minha leitura, no meio da minha leitura e no final, porque daí eu não tinha certeza se eu tinha lido. Então, a minha dica para esse, eu me perco, não sei o que eu li, às vezes você vai ler um capítulo e aí perdeu lá, não sabe. Onde foi que eu li? Vai ter que ler de novo. Aí você leu 3 capítulos, lá na frente você descobre que você já tinha lido esses 3 capítulos. Então, marca. Tem um aplicativo para marcar. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição um aplicativo que é gratuito para você marcar todas as suas leituras. O nome é Minha Leitura Bíblica, uma coisa assim. Você marca lá todos os capítulos que você está lendo, você coloca quanto tempo você quer, uma meta, ele fala quantos capítulos você tem que ler por dia. Por exemplo, falta 6 meses para acabar o ano, Angélica, quero terminar em 6 meses. Eu não faria isso. Então ele vai falar lá quantos capítulos você tem que ler por dia para você conseguir terminar essa leitura até o final do ano. Vale muito a pena. Link aqui embaixo. O problema de você gostar muito do livro e ler ele mais que uma vez, você nunca vai concluir essa sua leitura bíblica. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei penando, fiquei pedalando no mesmo lugar e não saía do lugar. Se você quer ler inteiro, esse é o propósito. Então, o problema é eu paro. Eu paro, Angélica, eu desisto. Eu sei que eu vou desistir. Eu começo bem animado e aí lá no meio eu desisto e paro as minhas leituras. E o que eu posso dizer pra você é tenha controle emocional, domínio próprio, objetivo. Ou seja, se você não leu hoje, nem amanhã e nem depois, ou parou uma semana, você tem que ter certeza que você vai voltar. O aplicativo tá lá com todas as suas leituras. Você vai parar, vai continuar de onde você parou. Uma hora você vai ter que terminar. Entende? Uma hora você vai terminar. Se eu ficar uma semana sem ler, Angélica, volte. Se eu vou ficar um mês sem ler, Angélica, volte. Se eu ficar 2 meses sem ler, volte. Sempre volte. Quando eu tava fazendo dieta, eu fazia dieta de déficit calórico. E todos os dias, meia-noite, as calorias eram. E eu acho que isso era um grande incentivo, porque se eu tivesse enfiado o pé na jaca no dia de hoje, eu sabia que amanhã começava tudo de novo. Então, todo dia é um dia para recomeçar. Todo dia é um dia para você recomeçar a ler a Bíblia. Faz a mesma coisa que eu fazia com a minha dieta de zerar calorias. Se chegou a meia-noite e zerou, hoje é um dia para recomeçar. Se zerou, é um dia para recomeçar. O maior erro não é você parar. O maior erro, você acreditar que você parar é um benefício. Não é. Procrastinar não é um benefício. Eu não me arrependo de ter lido minha Bíblia inteira. Eu continuo fazendo a minha leitura e estou prosseguindo para a minha segunda leitura completa. Só que daí, na segunda, você já tem os métodos, você já sabe mais ou menos como funciona. Então você vai com mais calma. A primeira você está meio afoito, não tem problema. Você tem que ter o objetivo de que não vou me arrepender de ler minha Bíblia inteira. Isso nunca vai ser um arrependimento. Então, se você tem esse objetivo, você vai entender que o erro é você ficar parado. Então, se você sempre prosseguir, não importa se seja um versículo ou 3 capítulos, sempre prossiga continuamente, seja perseverante. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente tem que ser perseverante, seja também na sua leitura bíblica. Entenda que a Bíblia, ela não foi feita para ser um livro, para você ler como um romance. Ela foi feita para transformar a vida das pessoas. O autor, ele tinha um propósito, ele queria se tornar conhecido aos humanos. Ele queria se tornar conhecido a sua criação, então ele inspirou outros homens para que escrevessem a respeito dele. Então ela não pode ser consumida rapidamente, ela tem que ser apreciada. Você tem que ler a Bíblia com todo o seu corpo, com todo o teu ser. Às vezes vai acontecer que você vai ler e você vai falar, meu Deus, eu não entendi nada. Mas não tem problema, porque outro dia você vai ler, aquela palavra vai te transformar
Totalmente. Essa é a beleza da Bíblia Sagrada. Você lê ela a primeira vez e aí ela não faz sentido nenhum. E depois você lê e você tem uma visão aberta sobre aquilo. E no outro dia você lê e parece que você está olhando de frente. No outro dia você lê e parece que você está olhando de lado. No outro dia parece que você está olhando de cima para baixo. Tem sempre uma visão diferente sobre aquilo que a Bíblia está querendo dizer e é sempre maravilhoso porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Você não está lendo romance, você não está lendo uma ficção, você não está lendo a revista, não está vendo o feed do teu Instagram. Você está lendo a palavra de Deus entre nós. Isso significa que você tem que fazer isso com reverência. Você tem que ler com atenção, você tem que estar imerso naquilo que você está fazendo. Se o texto te chamar a atenção, anota e leva isso para o seu devocional para você fazer um estudo a fundo, para você ter tempo para ver isso. Separa um outro horário para você estudar isso profundamente. Eu já te falei que eu já li a minha Bíblia inteira e a única coisa que eu me arrependi é de nunca ter lido ela inteira. Muito pelo contrário, eu me arrependo por todos os dias que eu procrastinei a leitura da palavra de Deus. Eu me arrependo todos os dias de não ter abrido a Bíblia todos os dias, de não ter lido capítulo por capítulo todos os dias. Isso eu me arrependo. Então, o meu pedido hoje nesse vídeo é que você faça um compromisso. Hoje eu vou ler um livro. E aí ler um livro curto de Joel, ou de Tiago, ou de Judas, que é só um capítulo. Não diga eu vou ler a Bíblia inteira. Diga eu vou ler mais um capítulo. Eu vou ser transformado por mais um capítulo da Bíblia. Eu vou ser edificado por mais um capítulo. Foi assim que eu terminei. Eu falava, não, mais um capítulo, só mais um capítulo. E quando eu vi, eu tinha terminado tudo. Já terminou de ler sua Bíblia toda? Se você já terminou, me diga aqui qual é o livro que você mais gosta. E se você está tentando ler a sua Bíblia pela primeira vez, me fala aí em que parte que você tá. Mas depois de tudo isso, de toda essa conversa que a gente teve, você não pode deixar de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e principalmente para aquele amigo que está com a sua leitura bíblica parada e você sabe que ele quer terminar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Vai no culto do próximo domingo. Fica com Deus aí. Beijo!